Boa noite para você ligado nos canais de vídeo da Rede 98. Estamos no ar com o 7º episódio dessa nossa franquia, dessa nossa saga do Democratize. E você, é claro, é nosso convidado especial para a gente poder conversar nos canais da 98. 98 tem a TV aberta Belo Horizonte, a TV 98, 29.1. Belo Horizonte Digital, 22, 7 Lagoas. Você tem também os nossos aplicativos Google Play App Store, 198 e 698 da Claro TV, e no YouTube, pode ir no YouTube, lá no YouTube, 98 Live, você nos acompanha. Quer participar dessa prosa? Entra no 98live.com.br, tem a aba chat, você pode conversar com a gente. Ou então você pode mandar para a gente pelo WhatsApp, claro, 31 99 316 9898. Você manda a sua questão, sua opinião, sua ideia e a gente vai debatendo aqui no Democratize. Comigo, em todos esses canais, professor, autor de livros, palestrante, jornalista, escritor. Tem mais alguma coisa para qualificar? Augusto de Franco. Boa noite, Augusto. Que bom mais uma noite de Democratize. Boa noite, Paulo. Vamos para o 7º episódio, né? 7º episódio da nossa saga. E eu queria, antes de passar a apresentação do nosso co-host desse trabalho, outro co-host desse trabalho, mostrar o livro do Augusto que você pode adquirir. O site, o Augusto vai falar agora, Como as Democracias Nascem. Está aí, então, um livro do Augusto de Franco, que pode ser adquirido. Como é que é o site? Eu sempre esqueço. Como as Democracias Nascem. .org. .org. Ah, isso aí. Como as Democracias Nascem.org, você pode adquirir o livro do Augusto de Franco. Gabriel Azevedo, jornalista, professor, todas as atividades que a gente sabe que são inúmeras. Boa noite, prazer estar aqui com você mais uma vez. Bom, Paulo, 7º episódio, feriadinho em BH, vamos falar de democracia. Nós vamos falar de democracia hoje sob um outro aspecto, um outro ponto de vista. Nós vamos falar de corrupção e democracia, ou democracia e corrupção. Infelizmente, a corrupção parece estar indissociável da política, pelo que a gente observa nos tempos atuais. A corrupção parece ser uma realidade constante, mas não é só no Brasil, não. O mundo inteiro discute. Estamos vendo agora na Argentina o tema da corrupção ganhar tanto palanque para a discussão. Regimes de esquerda, regimes de centro, regimes de direita, invariavelmente envolvidos em escândalos de corrupção. A corrupção corrompe também a democracia. A corrupção também ela é um impeditivo para que a democracia seja plena. Começo com você, Augusto. A corrupção, ela tira a qualidade da democracia. Agora, nunca aconteceu no mundo, em uma democracia, essa democracia ter virado uma ditadura em razão do aumento do número de corruptos por metro quadrado. Então, ela tira a qualidade, mas a democracia metaboliza a corrupção. Uma coisa importante a gente prestar atenção nisso é o seguinte: os países mais democráticos do mundo é onde a corrupção é menor, a corrupção na política é menor. Os países mais autocráticos, menos democráticos, é onde a corrupção é maior. O que significa que a corrupção ela é muito maior nas autocracias do que nas democracias, porque nas democracias você pode ver, não é? Já se diz que a luz do sol é o melhor desinfetante, não é? Você está vendo o que está acontecendo. Agora, quem conhece, sei lá, a corrupção do Kim Jong-un na Coreia do Norte, a corrupção dos Castro em Cuba, não é? Foi altíssima, mas ninguém nem chamava de corrupção, não é? Numa democracia, o que acontece é que a dinâmica da sociedade, ela consegue controlar de certa maneira e coibir a corrupção, porque ela vai alterando o comportamento dos atores. Não acaba a corrupção se você montar uma grande cruzada de limpeza ética, não é? Se você pegar os países menos corruptos do mundo, em nenhum deles houve uma cruzada de limpeza ética, como tentaram fazer na Itália nos anos 90 com a Mani Puliti, Mãos Limpas, e como tentaram fazer no Brasil de 2014. Com a Lava Jato. Com a Lava Jato. Quer dizer, o Brasil continua com índices grandes de corrupção e eles não podem ser, vamos dizer assim, diminuídos sensivelmente
por uma ação de cima para baixo do Estado, ainda que caiba ao Estado democrático de direito coibir a corrupção. Mas se você não mudar o funcionamento da sociedade, se não houver uma insatisfação social com a corrupção não cai sensivelmente. O Augusto toca num tema que ele até usa a expressão limpeza ética. Eu tenho ultimamente me preocupado um pouco com algumas observações do comportamento do homem, e é uma observação particular o que eu vou fazer. Como a gente está no bate-papo, as observações particulares talvez sejam relevantes para a grande conversa. Eu não tenho sentido que a honestidade é um bem comum. A honestidade me parece sempre um bem individual. E o bem comum me parece ser a ética. É uma percepção minha. Eu tenho sempre tenho substituído em observações a honestidade pela ética. A honestidade é um princípio para a vida pública ou a ética é mais princípio para a vida pública? Profundo, Paulo, né? Eu vou trazer esse papo para a vida cotidiana das pessoas, tirar um pouco do Estado, do Congresso, dessa noção de corrupção. Primeiro ponto, para deixar bem claro aqui, é óbvio, mas precisa ser dito, sou contra a corrupção, não pratico a corrupção e acho que, é claro, a democracia precisa se livrar dela sempre que pode. Dito isso, vamos trazer para uma turma que está se formando aí no terceiro ano do ensino médio ou uma turma que está se formando na faculdade. É desejo comum de uma sala que se faça uma festa de formatura, chame os pais, tem um baile, e aí, como é caro, cada um vai mensalmente doar um pouquinho de dinheiro e vai criar uma comissão de formatura, uma coisa que várias pessoas passam. E vez ou outra sai na imprensa a notícia de que alguém pegou a grana, surrupiou a grana e foi usar para outro fim. Então vejam bem, não tem partido, não teve eleição, não está no dia a dia da política. Mas é um ato de corrupção. E é uma corrupção. Mas é raro. É muito raro você perceber numa formatura, no terceiro ano, na faculdade, que o montante para fazer uma festa seja surrupiado para alguém. Por quê? Porque os instrumentos de controle de uma comissão de formatura são muito presentes. Primeiro ponto, há o desejo de uma construção coletiva. Todo mundo participa o tempo inteiro. Onde é que vai ser o baile? Quanto é que vai custar? A comissão traz o tempo inteiro devolutiva para todo mundo. Ou seja, olha, se a gente quiser o baile ali é tanto, se a gente quiser esse buffet é tanto, e vai se modulando tempo a tempo que cada um paga, os balancetes e tudo mais. Por que eu estou começando nesse nível? Porque é um ato extremamente democrático ver um conjunto de estudantes se unir para um bem coletivo e criar uma festa através de uma comissão representativa. Para isso você pode imaginar todo tipo de atividade humana. E por que tem pouca corrupção? Porque tem muita participação, muita capacidade de controle, porque o bem último está sempre contando com accountability, que é um termo muito utilizado nas democracias sólidas. Se teve furto do dinheiro, tem que ter punição, claro. Mas melhor do que remediar é prevenir. Por que eu estou dizendo isso? Porque, claro, quando as pessoas veem que alguém praticou um ato de corrupção, vem uma raiva, vem a vontade de punir. E o Brasil tem uma tradição punitivista, por causa do nosso direito, por causa da nossa tradição de Estado, e pouco preventiva. E as democracias mais sólidas têm uma grande capacidade preventiva, fazendo o povo participar, fazendo o povo conhecer as entidades de controle, fazendo as pessoas entenderem que políticos não são ungidos do céu, nem ou donos não da sociedade, nem papais. Então, eu acho, Paulo, que para a sua pergunta, na hora que a gente traz para a vida coletiva, a ética da democracia envolve, sobretudo, participação. Porque cada um vai ter a sua visão de mundo, cada um vai ter a sua tolerância com a corrupção, mas tentando construir um coletivo, é fundamental que todo mundo faça parte desse processo. Porque senão, se você exclui a maior parte das pessoas e deixa tudo por conta de um só ou de um grupo só, como é nas ditaduras ou nas autocracias, com certeza haverá corrupção. Ah, sim. Augusto, nós temos um líder honesto que garante uma parcial participação do seu povo, dá a ele uma condição de bem-estar
Isso é uma garantia que ele seja um líder democrata? Não, não. Assim como é interessante, né? O cara acha que todo problema é o líder ser corrupto. No entanto, nós tivemos vários ditadores honestos. Por exemplo, Castelo Branco, o primeiro ditador do golpe militar no Brasil. Ele era honesto. Tanto os amigos quanto os inimigos dele atestam isso. Salazar, que comungava e confessava toda semana, não era um ladrão, era honesto. Os autocratas, os generais espartanos, não é? Que era uma ditadura terrível, cruel em Esparta, no século VI, no século V a.C., eles eram honestos, eram verdadeiros, como se dizia, varões de Plutarco, não é? Eram modelos de honestidade. Então, não é garantia que, se o líder for honesto, você vai ter um regime democrático. Não é. A não ser que você queira arrumar uma justificativa furada, dizer, ele era honesto, mas na cabeça dele ele tinha pensamentos desonestos. Não. Ou então vir com aquelas trivias em que as duas perguntas são erradas. Mas você então prefere um ditador honesto ou um democrata corrupto? Ora, você não precisa escolher entre os dois. É bom até que não precisa se escolher. É até bom que não tenha esse processo de escolha. Não, é porque tem corrupção. A corrupção, desde que exista política, vai existir corrupção na política. Com certeza. Porque ela é feita por homens imperfeitos, né? Não, e porque faz parte esse sistema caótico, não é? Que se você pegar, por exemplo, vou falar uma coisa que pode chocar muita gente, espero que os prefeitos não me batam. Mas se você pegar, quantos prefeitos nós temos no Brasil, Gabriel? 5.570. 5.570. Eu vou fazer uma afirmação aqui temerária, mas vou fazer. A metade desse pessoal, semanalmente, ou comete pequenos ou grandes atos de corrupção, desvio aqui de uma licitação, não precisa nem ser grande ato de corrupção, entendeu? Então você prender ou você perseguir 20, 30 corruptos, como fez a Lava Jato, por exemplo, não é? Escolher os corruptos midiáticos e achar que com isso está resolvendo o problema da corrupção, não está. A corrupção continua. Até porque, eu vou colocar do lado de cá do balcão, né? Paulo, quantos pedidos, no meu caso até diminui porque a postura também vai criando uma barreira, mas sabe aquele pedido de pessoa que chega e você, mas não tem um emprego? Veja bem, meu filho é um cara muito bacana, eu gostaria muito de ter um emprego, coloca ele lá. Ou então, não, estou precisando desse favor, estou precisando de acelerar o meu processo. Porque a corrupção, ela só acontece porque há duas pontas. Né? Porque o corruptor e o corrompido. Claro. Lógico. Então, assim, quem lida então com a questão de contrato público, ou seja, é uma infinidade de pessoas que têm empresas ou serviços. Uma que acontece demais é essa coisa de escola. Não, tem esse livro aqui que é muito bom para a escola e tal. Então, assim, essa tentativa de utilizar o governo como uma possibilidade de se dar bem não é tipicamente brasileira, é mundial, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E quanto mais participação, quanto mais olho em cima tem, e não o olho estatal, não apenas o olho judiciário, o olho do povo, da sociedade. A observação e a vigilância da sociedade. E não é só ir na urna. Não é aquela coisa de, escolhi e tal. Não, porque senão fica aquele compromisso imediato, né? Vigilância. Né? Por isso que eu citei a comissão de formatura. Inteiro, exatamente. Posso citar. Por isso que a democracia ela é sempre local. Né? Ela nasce localmente. É democrático fazer uma comissão de formatura, é democrático um grêmio estudantil, um sindicato, uma organização paroquial, de bairro. Nova York é uma cidade que é daquele jeito fervilhante, porque tem associação de quarteirão, né? As pessoas se associam para ver, olha, a calçada está bem feita, a gente pode se organizar aqui para isso. Então, assim, é de baixo. E como alguns países são costumeiramente, culturalmente, montados de cima para baixo, aqui na pirâmide, na base, não tem essa formação coletiva. Essa é a diferença. Então ela não sobe. Ela não sobe, ela costuma muito mais ali em cima e a pessoa fica aqui de não, eu acho isso, eu acho aquilo, não participa. E Brasília, ela trazendo aqui para o nosso cenário, ela se aproveita muito disso.
Porque o nosso formato político, eleitoral, é feito para ser distante, né? Então você escolhe alguém que fica lá... Que você nem sabe, nem lembra, esqueceu. Você pega, por exemplo, uma sociedade, um país, um regime menos corrupto do mundo. Por exemplo, Nova Zelândia. Sim. Nova Zelândia. E você pega o mais corrupto, Somália. Se você fizer uma campanha de limpeza étnica, como eu chamei, na Somália, 10 mil, a Somália não vira uma Nova Zelândia. Não. O único jeito da Somália virar uma Nova Zelândia é a sociedade somali ter o mesmo capital social, os níveis de confiança, de cooperação, aqui, ó, do que inteligência e participação. Você do fez que a Nova Zelândia. Fazer mexendo de um outro livro seu, não sei se as pessoas esse livro é genial. Conseguem achar aqui. Capital social. Mas é um conceito bom para um programa nosso aqui. O que é capital social, né? Um dia vamos... Que é uma espécie de energia que está aí no ar, que a Nova Zelândia tem e a Somália não. Não tem. Mas aonde o capital social é baixo, a corrupção vai ser alta. Pode anotar. Mas lá não teve uma operação, lá não teve um campeão da limpeza, alguém que queria prender os corruptos, botar todo mundo... Não teve. Esse negócio essa coisa de cortar as cabeças, na verdade parece correta, mas é muito ruim, entendeu? Quando você começa a vibrar com o punitivismo, baseado no moralismo, a impressão que dá é que você está se achando sujo e está querendo se limpar nos outros. Na projeção. Está querendo se limpar nos outros. Isso é uma coisa muito interessante, que é assim, nessa onda toda que o Brasil vivenciou e tal, eleitoralmente, eu estou fazendo pesquisas, Paulo, perguntando o que é o mais importante para você. De 2013, por alguns anos, a corrupção ganhou uma projeção que era a coisa mais importante. As pessoas vibravam, essa questão da ética e tal, e acabou que a política pública mesmo foi sendo deixada um pouco de lado. Porque, veja, a saga pela combate à corrupção não é particularmente um papel do legislativo ou do executivo, né? Tem a ver com a escolha social e aí na hora que o judiciário ele se arvora muito a aparecer, a opinar, a estar o tempo inteiro no foco, ao ser o responsável pela limpeza ética, alguma coisa está equivocada. Alguma coisa está errada. Nós temos que ir para o intervalo, mas antes participação de duas pessoas. O Juliano de Contagem agradecendo, dizendo assim, olha, eu não costumava acompanhar política. Na verdade, nem entendia nada de esquerda, direita, mas estou me formando com vocês, graças ao Democratize. Muito bom. Que bom, que gostoso ouvir isso, Juliano. O Fernando de Matozinhos diz, parabéns pelo programa. Eu gostaria que os gestores políticos dos municípios, dos estados, da União, tratassem seus eleitores como se fossem seus próprios filhos, dando a eles as melhores roupas. Não faça isso. Ou seja, ter orgulho de verem seus eleitores seus próprios filhos. Não faça isso. Está errado. Eu não sou seu pai. Eu não sou pai do meu eleitor. O prefeito não é pai. A vereadora não é mãe. Não pode. Aí, se alguém está tendo isso daqui como espécie de ensinamento político, um dos maiores equívocos que alguém pode ter, e até psicológico, freudiano, é projetar num político a ideia de um pai protetor ou de uma mãe protetora. Mas eu entendi o que ele quis dizer. O Fernando quis dizer, se houvesse uma observação mais respeitosa do governante para com o seu povo, ele talvez não cometesse tantos atos de desmandos. Paulo, aí está a semente de um problemão que a América Latina, sobretudo, vive. Dessa ideia do governo cuidador papai. O caudilismo. Também podemos chamar de caudilismo. Mas porque é um genericamente... É porque a vida pública, a vida democrática, ela é o contrário da vida privada. As relações familiares, elas estão no ambiente privado. Sim. No ambiente público, nós não somos irmãos, nem pai e mãe, nós somos concidadãos, democratas, né? Vivenciamos o mesmo espaço público e não o mesmo espaço privado. Isso tem que ser dito o tempo inteiro, porque acaba criando, sim, uma confusão enorme na hora em que você busca um político com a vontade de ter um pai. Sim. Aí dá muito errado. O que o Fernando quis dizer, eu acho que eu entendi de outra forma, importante, que é mas não o respeito do político, como se fossem seus filhos. Sim. Como se ele respeitasse os seus próprios filhos. Eu acho que foi nesse sentido que ele quis avançar. Foi, com certeza. Só aproveitando, né, Augusto? Intervalinho? Intervalinho, a gente volta já. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre a Argentina, que
alegra uns, assombra outros. Pam, pam, pam. O tango argentino já está sendo executado por Gabriel Azevedo de fundo. E nós vamos falar de Javier Milei, o candidato que alguns estão rotulando de maneira superficial como de extrema-direita. Mas nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Espere aí que a gente volta. Eu gostaria de te desejar bom tarde. Não. Uma boa dia. Não. Good morning. Ô chefe, o que você está fazendo? Eu tô pelejando aqui na minha adaptação, muito complexo. Adaptação de quê? O programa de Ricardo Amaro agora vai mudar. Vai passar da parte da tarde para a parte da manhã e vai passar a ser exibido na grade da 98 às 11 horas. E tudo isso a partir do dia 1 de agosto. Primeiro, fala primeiro de agosto. É difícil, Sim. Mas o importante é que o pagamento continua sendo no dia 5º de agosto. Aí é 5. Aí, chefe, eu disse. Buenos tardes. Agora tem YouTube incluso no Prezão Mensal da Claro, para você dar play qualquer hora, em qualquer lugar. Dá o play para aprender. Dá o play e vai curtir. Dá o play para vibrar. Só quem tem Prezão desce pro play. O Prezão Mensal da Claro tem 12 GB, WhatsApp ilimitado com videochamadas e agora YouTube incluso. E tudo isso com o Claro 5G+. Existem 3 coisas que não têm fim. A zoeira. Dias sem perder são difíceis de se crer. Galo perdeu perto da praia. A polêmica. Teria um aproveitamento melhor do que o Luiz Felipe Scolari. É mesmo, Iguinho? Para Cruzeiro voltar a vencer em Belo Horizonte, porque a coisa tá feia. E a paixão pelo seu time do coração. E você curte todas elas lá no Instagram. @Cruzeiro na Rede 98 e @Galo na Rede 98. Notícias, bastidores, entrevistas exclusivas e promoções imperdíveis. Porque você precisa torcer e se divertir. Sabe o que tem na Escola do Futuro? Ensino de qualidade, valores e virtudes, tecnologia, robótica e o melhor. Incentiva a garotada a descobrir e colocar em prática o que ela tem de melhor. Eu, Leandro Bolina, te conto como as escolas SESI estão fazendo a diferença na vida das crianças e adolescentes. Bate-bola SESI. É aqui na programação da Rede 98. Bate-bola SESI. Se tem escola SESI e Senai, tem futuro. Coelho. Bom, estamos de volta, é o segundo bloco do nosso Democratize. Quer participar com a gente? Na aba chat do 98live.com.br, lá no bate-papo do YouTube, 98live, ou então pelo nosso WhatsApp, claro, 3199-316-9898. Javier Gerardo Milei apareceu como um furacão nas prévias argentinas. Um candidato que, na minha opinião, não sei dos que participam conosco nesse bate-papo, está sendo de maneira inconsequente, superficial, rotulado como um candidato de extrema-direita. Javier tem ideias próprias. Entre as ideias, por exemplo, ele propõe uma mudança radical com um ajuste fiscal de 15%. Ele quer traduzir toda a tributação argentina em no máximo 15%. Extinção do Banco Central, dolarização da economia, privatização de todas as empresas públicas, eliminação dos controles de câmbio. Ele se apresenta pelo partido libertário de direita, mas libertário. Aliás, falam até em libertarianismo, sim, que é o La Libertad Avanza. Javier é um fenômeno na América Latina desesperada por falta de alguém
em que possa acreditar, Augusto? Eu acho que é uma consequência. A Argentina sofreu demais com o populismo tradicional, peronismo, justicialismo, e depois com o neopopulismo, já com Cristina Kirchner sucedendo Nestor e se aliando a países bolivarianos. E aí entrou nessa coalizão de populismos ditos de esquerda, não é? Que foi trágico, não é? A Argentina vem sofrendo com o populismo tradicional e agora com o novo populismo, né? O populismo de esquerda. Então eu acho que fenômenos como esse do Javier Milei são uma resposta a essa política populista na Argentina, não é? Então surge, tem características que levam as pessoas a achar que é uma extrema direita, porque ele é aliado do Bolsonaro, ele, em suma, ele quer acabar com a esquerda. Mas o que o Milei é populista mesmo. Você vê o discurso dele, é um discurso também contra a corrupção. As elites são corruptas, vamos acabar com as elites, vamos varrer o país, não é? É típico do populismo. Os argentinos dizem que ele fala uma linguagem, eu estava vendo até numa TV argentina, que a linguagem dele é de bromas de bodega. De boteco. É a conversa de botequim. De botequim. As bromas, as histórias de usa botequim. Muito palavrão. E que ele, com isso, ele tenta sensibilizar uma Argentina fragilizada. O argentino está vendo... O Gabriel começou aí com acordes de um tango e pelas primárias a gente vê que ele está vencendo por mais de pôr um na cabeça. Está vencendo bem mais de pôr um na cabeça. Mas os argentinos estão vendo nele a bala de prata, a salvação, o elo para uma Argentina pungente? Consequência, como Augusto falou, é importante se perguntar o que faz um argentino que não concorda com o atual governo. E é um governo populista, majoritarista, ou seja, considera que por ter ganho a eleição não precisa respeitar a oposição ou minorias, avança. É só para a gente completar, para quem está acompanhando, claro. A análise do Gabriel é do governo de Alberto Fernandes, um kirchnerista, kirchnerista tradicional. Que a gente vai na raiz, é o Peron. Sim, né? É o peronismo, o peronismo e o justicialismo. Ou seja, é a mesma lógica que está ali e tal. O que viveu o México com o PRI, sim, o que tem vivido o Brasil com o PT, ou seja, são partidos que vão se prolongando na história e se alguém for... algum defensor desses partidos vão nos questionar assim, mas os conservadores na Inglaterra também lá estão há muito tempo, e na Alemanha, os social-democratas, é completamente diferente. Né? Assim, no modo, na forma, nós estamos falando de majoritarismo, de pegar a estrutura estatal e utilizar para impor um plano de poder, sem respeito à institucionalidade, bom... Antipluralista. Total. A ideia é pegar... quem não está com a gente está contra nós. Mas ele choca ao mesmo tempo os que a gente pode considerar da direita conservadora, quando ele diz claramente num dos seus discursos que o aborto, por exemplo, tem que ser uma política comercial do setor privado. Vou chegar na fórmula. É a mesma fórmula do Brexit, é a mesma fórmula do Trump, é a mesma fórmula do Bolsonaro. E o grande guru deles todos, o Steve Bannon, com aquela frase maravilhosa, joga merda na água. O que quer dizer isso? Ou seja, todo dia, até o dia da eleição, o Milei vai jogar uma polêmica. Daqui a pouco ele vai falar que tem que entrar em guerra com o Brasil, ele vai falar que tem que tomar de volta algum pedaço ali territorial que era da Argentina e se foi. As Maldinas? As Malvinas. Daqui a pouco ele declara guerra lá, não sei o que, as Maldinas são argentinas. Qualquer coisa que ele puder falar por dia, para ele gerar polêmica, ele fará. Por quê? Porque no passado isso não funcionava porque você tinha um jornal como meio de comunicação. Então, num país como a Argentina, o governo, grande controle dos meios de comunicação. Agora, com as mídias sociais, pode olhar nos analytics do Google. O que foi a busca do Javier Milei nas últimas 72 horas. Eu nunca tinha ouvido... Eu não sei se eu estou muito focado aqui em Belo Horizonte, a minha vida é a minha aldeia atualmente, mas assim, você já tinha ouvido falar disso? Já. Eu nunca
nunca tinha ouvido falar. Já tinha ouvido falar durante o governo Bolsonaro. Algumas visitas foram feitas a ele, a família Bolsonaro, e o Eduardo e Flávio também retribuíram visitas lá. Internacional populista, né? Mas que, na verdade, a gente tem que separar um pouco, porque eu tenho muito medo do assodamento em rotular. E eu tenho visto um assodamento midiático em rotular. Surgiu, conversou com o Bolsonaro um dia, já bota um carimbo. Como é que não dá pra... Como é que você pergunta, um bolsonarista típico, você vira assim, então você apoia alguém que é a favor do aborto? Não, que mais do que a favor. Né? Ele quer transformar o aborto numa questão de mercado. Sim. Que hajam clínicas e quem quiser que faça. O fato de nós aqui, na capital mineira, estarmos comentando isso que ele falou, já prova a fórmula de sucesso eleitoral dele. Sim. Ou seja, que é esse modelo de usar as mídias sociais, os algoritmos, para ir... Nós estamos hoje, gente, vamos falar a verdade, os sistemas eleitorais estão com um problema de enfrentamento dos algoritmos das mídias sociais. Não se trata mais de proposta, não se trata mais de plano de governo, se trata de visibilidade. E para atingir visibilidade... Caça-cliques. As pessoas estão usando tudo. E aí, só para fechar, ele trava a Argentina. Nenhuma coisa que o Brasil está travado, que os Estados Unidos estão travados, qualquer sistema presidencialista está travado. Como é uma eleição de 2 turnos, você não tem que ficar em primeiro lugar. Não. Você tem que ficar, pelo menos, em segundo. Então, se você se destacar em relação àqueles caras que têm bom senso, não sei o que e tal, você já travou o país no seguinte, ou você escolhe o peronismo de sempre, corruptos, e aí vem a coisa da importância de usar a corrupção como um cavalo de batalha, ou sou eu. Olha os nomes que a gente pode citar. A da França, a Le Pen, e vários. É a mesma forma. Ou seja, a ideia dessas pessoas não é conquistar, num primeiro momento, grande parte da sociedade. É conquistar todas aquelas pessoas que estão radicalmente anti o sistema, anti a política, e criar nisso um grupo coeso com algumas ideias. Mobilizando a cólera. Agora, uma coisa que o Paulo falou... Tem características muito diferentes dele para quem defende a família, a tradição, a propriedade. Porque ele não defende. Ele não defende, mas isso não é fundamental para caracterizar o populismo. O populismo não é uma ideologia, ele não tem conteúdo, é um modo, o modo da operação política dele. É um comportamento político. Primeira coisa que eu acho que deixa bem claro. É o nós contra eles. Exato, a clivagem, ou seja, aqui está o lado correto e lá o lado errado. Isso existe em política. Por isso que a gente pode dizer, sem medo de errar, é um populista. É um populista. É um populista. E quer acabar com qualquer conexão institucional. É ele e o povo. Bom, nós temos 5 minutos. Eu queria dar rapidinho aqui uma participação e continuar na conversa da Argentina. Mas a Alda de Contagem está dizendo aqui, a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos para o futuro, citando o John Lennon. E disse que a política também. Parabéns pela qualidade do Democratize. Abraços ao Gabriel, ao Paulo e ao Augusto, demais a Alda de Contagem mandando a colaboração dela para a conversa. Alda. Mas vamos entender um pouquinho a Argentina. Eu costumo dizer que, como eu gosto muito da Argentina, eu gosto muito do país da Argentina, eu gosto da música, eu gosto do estilo, eu gosto da alma portenha, eu gosto um pouco de tudo, gosto de Mendonça, gosto do Sul. A Argentina tem uma riqueza cultural. Inclusive nós conversávamos, eu e o Augusto e Gabriel, antes do programa, como o target médio, o ticket médio de cultura, de informação do argentino é superior ao nosso aqui no Brasil. Número de livros, de teatros, espetáculos, livrarias. Livrarias. E não há populismo que destrua, né? Não há populismo que destrua isso. E olha que eles estão resistindo a muitos populistas. Mas a Argentina tem uma característica muito interessante. Porque a Argentina da guerra era uma Argentina, por conta da qualidade da terra e da produção dos pampas, uma Argentina provedora de alimentos para o mundo. Ela foi considerada durante a guerra o celeiro do mundo, se fez valer disso e teve uma economia punjante. Terminada a guerra, os países descobriram que eles também tinham que ser provedores da sua própria alimentação para não estar na mão de um player só ou de 2 players só. E aí fizeram uma evolução no sentido dos fertilizantes, dos defensivos agrícolas, para aumentar a capacidade de produção do mundo de grãos e de alimentos. E a Argentina, então, teve que migrar para um processo industrial que no início foi bem sucedido, porque tinha uma mão de obra qualificada, mas não aguentou a concorrência do resto do mundo em processos industriais. Então a Argentina tem uma economia que antes era absolutamente agrícola,
que hoje está desfacelada, não consegue mais os mesmos rendimentos de produtividade, portanto perde a força o homem do campo, numa indústria sucateada, porque deixou de ser competitiva e foi se sucateando, e de processos econômicos baseados nas atividades populistas de gerência da economia. Esse país vai se atrair, evidentemente vai se atrair por alguma tábua de salvação, Augusto. Eu acho. Sabe, é aquilo que nós falamos no início. Isso é a consequência desse ciclo populista que infelicita, infelizmente, a América Latina. E que gosta. Eu apostaria com vocês que um governo péssimo, mal avaliado, está muito feliz com o surgimento de um candidato como esse. Porque o que o populismo, vamos dizer, o que o peronismo mais teme, não é o Milei. Porque o Milei, eles sabem, na hora que vira um sujeito, pega um quadro, pega lá, Ministério da Educação e fala, estamos arrancando a educação, estamos arrancando a assistência social. Isso é um prato cheio para o peronismo falar, povo argentino, este cara quer acabar com as nossas conquistas e tal. Sim, o que é difícil de enfrentar por parte do peronismo é um candidato que diria, olha, nós somos a favor dos direitos sociais, só que a conta tem que fechar. Isso é o que é chato para o eleitor, mas é correto. E o que é difícil de questionar por parte do peronismo. Na hora que aparece um sujeito, até que fisicamente é caricatural, sim, é tudo que o peronismo quer. Por quê? Porque se vai para o segundo turno, aí você tem uma chance maior de enfrentamento. Porque... Então, vão alimentar. Aliás, ele é o grande aliado da eleição do peronismo. Uma questão, o Gabriel tem uma visão um pouco diferente da minha e do Augusto agora, né? Porque o Gabriel, ele trata a vinda do Milei como uma possibilidade de um fortalecimento do peronismo para a próxima eleição. E eu e o Augusto, eu particularmente acho que o Milei vem para cantar um tango de encanto numa nação que só ouviu tangos de desencantos. Mas eu acho que, inclusive, ele pode ganhar. Eu não discordo que ele possa ganhar, não. Sim, exatamente. Porque a pessoa, veja, alguém que está numa situação tão... repetir, sei lá, a Alemanha dos anos 30, ou qualquer outro lugar onde o populismo, o autoritarismo subiu. Quando as pessoas estão muito na merda, Paulete, as engrenagens passam a funcionar também. Qualquer toco é tábua de salvação. Para quem está afundando, jacaré é tronco. Qualquer jacaré é toco. Agora, uma questão que a gente tem que levar em consideração é porque pode ser, inclusive, uma observação parcial do momento que vivemos e daquilo que vive a Argentina. Porque tanto o peronismo argentino, o kirchnerismo, que eu acho que hoje é a herança mais atual do peronismo, como o lulopetismo ou o petismo, eles justificam políticas sociais através de políticas identitárias. E se apoiam em políticas identitárias para dizer que estão executando políticas sociais. A Argentina faz muito disso. A linguagem do Alberto Fernandes é muito nesse sentido. E, em compensação, vem alguém que diz que nem escola precisa para um país ser desenvolvido. Mas também é identitário. É identitário. É identitário também. É identitário dos dois lados. O que eu quero dizer é isso mesmo. É um embate identitário, sem nenhuma política proposta, sem nenhuma solidez política. É isso que eu quero O populismo, tanto o populismo dito de direita ou extrema-direita e o populismo de esquerda, eles têm esse viés identitário hoje. Né? Ainda que, no Brasil, o PT não larga a mão do viés classista. Não. Entendeu? Nem o peronismo. Nem o peronismo. Porque ele sabe que a política identitária não dá voto. Ela é muito boa para animar debates de salão, para criar correntes de opinião, mas não dá voto. O povo não vota em propostas identitárias. Grandes centros urbanos. Não a massa, mas os grandes centros urbanos. Talvez regiões em grandes centros urbanos. Porque os grandes centros urbanos vivem hoje uma discussão das práticas identitárias um pouco mais claras. Sim. Então talvez por isso isso aconteça. Até nos Estados Unidos, o candidato democrata teve que ser um candidato da velha escola, que é o Joe Biden. Joe Biden estava metido algum tempo atrás com sindicatos. Sim. Entendeu? Era a raiz classista da chamada esquerda, que não é nem bem esquerda, americana. Porque se colocasse um candidato com um discurso totalmente identitário, ia entrar numa guerra cultural com o trumpismo, que é identitarista também, não é? E com péssimas
perspectivas de vitória. Sob o ponto de vista democrático, que é nosso tema aqui, eu acho que a Argentina, infelizmente, segue para um caminho ainda pior. Sem solução democrática. Em Buenos Aires, basta caminhar, as pessoas de bom senso são fartas, quem entende política, quem entende democracia, está todo mundo lá, e essas pessoas ficam meio que num coliseu, cercadas de gladiadores por todos os lados, falando, o que eu vou fazer, né? Elas não têm onde se agarrar. Isso é muito triste. Bom, rapidinho aqui, participação para a gente ir para o intervalo. A Rosângela lança uma pergunta que o Augusto vai responder depois do intervalo. Se nós teremos oportunidade de ter verdadeiramente uma democracia pura no Brasil. Tomara que não. E o Bruno Riffel diz assim, somente cerca de 8% da população mundial vive em democracias liberais. Os brasileiros não integram esse grupo. Faltam democratas no Brasil. Parabéns pela iniciativa do programa. Intervalo, a gente volta já. Aguarda aí um minutinho só. Está chegando a hora. Vem aí a segunda FECONEX, a maior feira de negócios de Sete Lagoas e região, com mais de 220 estandes. Além disso, os maiores restaurantes da cidade, grandes atrações culturais e muito mais. Isso tudo vai acontecer de 16 a 19 de agosto no estacionamento da Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. É a oportunidade de você mergulhar no maior evento empresarial da região e conectar sua empresa com o público certo. Eu te espero na FECONEX 2023. Apoio Jardim da Serra, Construtora EPO e Rede 98. Olá pessoal, eu sou o Gomes e você está assistindo a TV 98. Sabe o que tem na Escola do Futuro? Ensino de qualidade, valores e virtudes, tecnologia, robótica e o melhor. Incentiva a garotada a descobrir e colocar em prática o que ela tem de melhor. Eu, Leandro Bolina, te conto como as escolas SESI estão fazendo a diferença na vida das crianças e adolescentes. Bate-bola SESI. É aqui, na programação da Rede 98. Bate-bola SESI. Se tem escola SESI e Senai, tem futuro. Você ligou para o Saque 98. Vamos ao próximo. 98 tem que trocar seus seguidores. Está incompatível o perfil. Só leio gente sensata nos comentários. Eita, acho que me descobri incompatível também. É a Lina. Você gosta de trocar seguidores. Pode ser perigoso. Certa vez eu cutuquei uma colmeia e consegui milhares de seguidores. E não foi bom. Enfim, é isso. Você ligou para o Saque 98. O Cicobi Nossa Cop já é tradição em BH e região. Um portfólio completo de soluções financeiras para você ou sua empresa. Consórcios, seguros, crédito consignado, cartões de crédito, investimentos, cobrança bancária, seguro empresarial, linha especial para o agronegócio, além das vantagens exclusivas do cooperativismo, atendimento mais próximo, divisão de sobras e muito mais. Abra sua conta e seja nosso associado. cicobnossacop.com.br. Bom, de volta com Democratize pela Rede 98. Eu vou provocar o Gabriel. Eu não cantarei, porque senão vou espantar a nossa audiência. Mas eu vou recitar, vou declamar. Siglo viente cambalate problemático e febril. Ele que no llora no mama, ele que no afana es un guil. Dale nomás, dale que vas. Mas vale um guil que um gran professor. Nada é melhor, tolo é igual. Tá aí, estamos falando da Argentina. Que com Cambalate, porqueria já lo sé. Em 1510. Em 2000 também. Esse é um tango, meus amigos. Quem fala espanhol e tem a possibilidade de entender a letra dessa música, a letra dessa música é fabulosa. Quem não fala vai no Google e bota e quem não fala vai no Google e pega a letra de Cambalate, que é um tango argentino,
que é assim... Serve para qualquer momento da Argentina. Para qualquer momento da Argentina você escuta cambalacho. E do Brasil? Também. O Brasil também é muito parecido com aquele cambalacho. O Collor gostava muito de falar cambalacho. Cambalacho, né? Cambalacho. Acho que o Raul fez uma versão nossa também. Eu não sei se foi ele, mas não, tem não, uma... Caetano Veloso. É? Caetano Veloso cantou. Eu lembro do Raul. O Raul cantando. fez uma versão e o Caetano gravou o original em espanhol. Vamos seguir na Argentina, então? Então vamos na Argentina. A dica de hoje é bem argentina. Porque a nossa dica de filme hoje é série? Muito argentina, uma série. Santa Evita, é de 2022. Fresquinha. É fresquinha. E ela começa, eu não vi ela toda, eu assisti um pedaço da série. Ela começa com a discussão sobre o corpo de Evita. Isso. O que fazer com La Muerta. Gente, vamos lá, é muito bom. Eu gostei muito dessa série, ainda está acontecendo, né? Vai vir a outra temporada. Mas vamos lá. Termina a guerra, como o Paulo falou, e o Perón, ele assume o poder na Argentina nos anos 40 e conhece a Eva Perón, que acaba virando um símbolo nacional. Né? Pouco antes dela morrer, o Congresso argentino escolhe ela como chefe espiritual da pátria. Ou seja, era a personificação de uma Argentina perfeita, essas coisas que autocracias têm. E aí, ela morre por um câncer e o Perón, poxa, eu não posso perder. Com 33 anos. 33 anos. É bom lembrar que ela morre com 33 anos. Tem um musical, né, da Evita, que foi famosíssimo. A Madonna, inclusive, interpretou. Não chores por mim, Argentina. Bom, ela morre. E aí o Perón decide embalsamar o corpo. Que, parêntese, é característica permanente em ditaduras e autocracias. Egito, né? Aquela ideia, porque toda autocracia ela tem um quê de sagrado, de Lenin, divino, né? O Lenin, né? Tá lá, embalsamadinho tá lá. E tal. Bom, e aí ele embalsama, tem um médico lá que faz todo o procedimento e tal, na sede do sindicato, porque ele ia construir um mausoléu. Mas em 55 os militares derrubam o Perón. E começa toda uma discussão por causa do corpo. Ou seja, os militares temiam que o corpo embalsamado de Evita pudesse ser utilizado como maneira de recuperar o poder. O Perón passa por alguns países, vai para a Espanha, e esse corpo da Evita criaram mais umas réplicas, criaram uma confusão de qual que era o corpo verdadeiro, e acabou que um militar ficou por conta de proteger o corpo, ficou paranoico, o corpo sai da Argentina, vai ser enterrado secretamente. É bom lembrar que esse corpo embalsamado, ele fica guardado na casa desse militar. Sim, o cara guarda no armário. É só para completar, porque ele pega o corpo... É uma loucura. E essa série relata fatos reais. Mas eu acho interessante ver, porque vai se vendo o que um Estado autocrático e policialesco é capaz de fazer. Tanto do Perón, quanto o dos militares que tomam o poder. Sim. Ela acaba Duas sendo... autocracias. Desculpa, assim, contar... Porque o enredo, acho que muitas pessoas sabem que isso aconteceu, mas interessante é ver os detalhes. Ela é enterrada com o nome falso na Itália, para ficar lá protegida. E depois, com a volta do Perón ao poder nos anos 70, começa a negociação de volta para o corpo. E acaba que há um momento em que os dois estão finalmente juntos e a Evita foi enterrada, e é símbolo nacional até hoje, no cemitério da Recoleta, lá em Buenos Aires. É o túmulo mais visitado do cemitério da Recoleta. Estou sugerindo essa série aqui no nosso programa porque, assim, essa coisa do embalsamamento, né? Com a Evita, com o Lenin, com os faraós, elas querem colocar um cidadão comum, como qualquer outro, numa posição divina, numa posição de vida após a morte, porque a autocracia, como ela é muito voltada para a vida, para a personalidade de um sujeito que comanda tudo... Eternização de líderes. Na hora que esse cara morre, e aí nós podemos até voltar na Revolução dos Bichos, na Fazenda dos Animais, quando morre, né, o porco major, e pegam a cabeça dele e deixa lá, como fosse o Lenin mesmo, com uma permanente presença de poder, até oprimir as pessoas. Aí tem um padrão importante, né? Porque o culto da ordem é um culto da morte. Então, isso é impressionante. Desde o início das primeiras autocracias na humanidade, é assim. E interessante, nós passeamos aqui por dois filmes, Guerra nas Estrelas e Duna, que tem como um culto, uma forma de linguagem, o culto da ordem, e como é mortal esse culto da ordem para a regulação daquelas sociedades. Sim. Mas você ficou com uma pergunta... Fiquei da Rosângela, eu esqueci de falar. Se um dia vamos ter democracia pura,
Pois é. Pura. Antes o Rafael Ferreira... Não, mas essa eu quero depois. Rosângela pergunta, quando teremos realmente uma democracia pura? Rosângela, eu espero que não tenhamos. Não existe democracia pura. A democracia, desde que nasceu, ela é suja, ela é torta, ela é imperfeita, porque ela não é um modelo ideal, utópico. Ela é simplesmente você viver convivendo com os outros sem um senhor. Então a democracia surge quando os atenienses chegaram à conclusão que eles podiam autoconduzir a sua vida, que eles podiam auto-organizar a sua cidade, que eles podiam governar a sua cidade a partir da interação dos cidadãos. Ora, isso não gera nada puro, não é? Quando você está na Praça do Mercado, que é onde essas discussões surgiam em Atenas, você fica sujo, você está para baixo e para cima, ralando lá, você não está num lugar separado do mundo. Numa redoma. Numa redoma. Ou num grande senado para discussão. Quem precisa de pureza são as autocracias. Essas gostam. Essas gostam querem um mundo limpo, tudo reto, tapetes, perfeito, poltronas, locais exatos para cada um dos ocupantes. Simetria. A democracia, simetria. Ela funciona no fuzuê, na confusão. No carnaval. No carnaval, na desobediência, não é? A democracia não é um ato de obediência, é um ato de desobediência. Eu tive uma experiência interessante, eu participei com o Augusto de um projeto, Democracia nas Praças, e o resultado foi levar uma turma lá para Atenas, para mostrar onde a democracia surgiu. E aí nós subimos numa colina chamada Nica, onde havia assembleia. E passou um ateniense, ficou curioso. Imagino que sim, né? Um bando de brasileiro ali, mostrando, sei o que e tal. E ele veio conversar com a gente, eu até fiz um artigo de jornal por causa disso. E, vocês vieram aqui aprender democracia? Legal, eu aprendi democracia no Brasil. Aí todo mundo ficou assim, eu fui a São Paulo, muito tempo, e pedi para o taxista me levar para um lugar onde era o verdadeiro Brasil. Eu falei, tem certeza? Parei numa praça bem distante ali do centro, e não tinha nada na praça, não entendi. Mas de repente surgiu uma senhora com um instrumento, começou a tocar, viu outro rapaz com não sei o quê, e de repente, sem ninguém dar ordem a ninguém, a praça estava tomada com gente feliz, tocando música, sem que ninguém tivesse dizendo o que cada um tinha que fazer. As pessoas só estavam na praça aproveitando. E ele ainda brincou com a gente, né? Talvez se a democracia tivesse nascido no Brasil, ela teria mais chances, porque ela seria ainda mais alegre e mais bagunçada. Isso para mim foi uma aula, assim, a gente às vezes não valoriza muito o que a gente tem. Claro. E eu acho o carnaval brasileiro das manifestações mais democráticas do planeta, né? Como às vezes são algumas praias, como às vezes são algumas praças, tudo aquilo que envolve certa desordem, certa convivência, certa harmonia na bagunça é muito democrático. Mas para provocar, isso pode ser replicado como uma força ou uma forma de determinação, de organização da sociedade como um todo? Porque até agora nós falamos em pedaços. São as formas mais sustentáveis e resistentes. Sim. Se você for observar a natureza ou as estruturas, são as estruturas distribuídas que têm mais chance de sobreviver. Um exemplo, aprendi isso com Augusto. Paul Baran foi chamado para perguntar, em caso de guerra nuclear, quem dura mais, os Estados Unidos ou a Rússia, União Soviética? E ele falou, fácil de responder. Os Estados Unidos, naquela época, precisavam de um míssil. Se ele atingisse Moscou, toda a rede do país estaria desconectada, porque é uma rede extremamente centralizada e tudo passa por ali. Nos Estados Unidos, você tem uma distribuição. Uma cena que eu gosto muito também é, como chama o nome, a definição técnica dos passarinhos e dos peixinhos fazendo aquelas ondas? É swarming. Swarming. Dos shoaling, dos peixes. Dos peixes. Herding, dos quadrúpedes. Isso, tudo é flocking. É um movimento que ele... Sabe como o tubarão está tentando pegar o peixe? Organização. E aí ele faz assim, ó, vum, e os peixes... Zup, não tem nenhum peixinho dando ordem no outro. E o tubarão passa.
Ou então vem um predador, vai tentar pegar os passarinhos e eles estão ali. Quem é que está dando ordem naquele movimento? Não tem nenhum gerente. Não tem um gerente. E nós, claro, quando você está falando, aí eu falo, não, mas uma guerra, aí já vai vir alguém com a guerra. Se você tem organização, exatamente. Essa organização, tipicamente de formação de ordem, de disciplina, de hierarquia, não é uma condição típica de organização distribuída. Ela é uma organização para o combate, para o conflito. Cidades distribuídas são mais sustentáveis. Pegando aqui a nossa, o trânsito agarra, porque nós não somos uma cidade distribuída. É uma cidade centralizada. Isso. Tá do centro para Venda Nova, do centro para Contagem, nós temos 2 afogamentos na Amazonas. A diametralidade da cidade é um horror. Cidades distribuídas, natureza, né? As florestas, tudo distribuído. Quando você tem algo centralizado e hierarquizado, ao contrário do que as pessoas pensam, essa não é uma estrutura forte, era uma estrutura frágil, porque basta tirar uma coluna, basta tirar um ponto central, bruf, e tudo cai. Muito mais vulnerável, né? O Rafael Ferreira diz assim, o fato de haver, está fazendo uma pergunta para a gente encerrar, inclusive, que agora é a reta final. O fato de haver 3 forças políticas na Argentina não representaria um alento com a possibilidade do surgimento de uma terceira força que se interporia às polarizações populistas? Pois é, isso seria o mais desejável, não é? Que uma força que não fosse o neopopulismo peronista de um lado e essa maluquice do peronismo, Milei, do Milei, Javier Milei, outro, não é? Pudesse se aproveitar dessa situação e caminhar pelo meio, não é? Um centro democrático surgir assim. Né? Essa seria uma esperança. Eu vou dizer, eu não acredito muito, pode até acontecer. Mas nós vamos ter que aguardar, as eleições serão agora no final do ano. Essa é uma prévia, a Argentina tem prévias. Nestor Kirchner estava com medo de perder a eleição, queria fazer um plebiscito para saber quem eram os melhores candidatos e criou então as prévias que deram origem às primárias, que deram origem a esse processo de saber quem são os mais bem cotados na corrida eleitoral argentina. Defendo, sabia, é interessante. É um modelo, democratiza um pouco a questão. Para quem perguntou onde pode assistir Santa Evita, Star Plus. Lá no Star Plus, você vai lá, Star Plus, você vai acessar o canal e vai assistir Santa Evita. A primeira parte da série já foi toda exibida, está lá, primeira temporada e a segunda temporada chegando. Gabriel Azevedo, feriado para nós aqui em Belo Horizonte, mas nós estamos aqui falando de democracia. Obrigado, meu querido. Obrigado a você. Obrigado, Augusto. Obrigado, Paulo. Ótima noite para todos nós. Augusto. Uma ótima noite para você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pelo carinho de ter acompanhado conosco mais um programa Democratize. Adeus, como diz Augusto de Franco, o 7º episódio da nossa prosa. A gente volta terça-feira que vem, 9 da noite nos canais de vídeo e 10 da noite na 98 FM 98,3, sempre sonorizado ao fundo quando falamos de Argentina, com um tango, não de Gardel, de Gabriel. A gente volta terça que vem. Tchau. Você já conhece o Multi da Claro? É assim, você escolhe o que quer e quanto quer. Quer acelerar no celular com Claro 5G+? É só escolher e aproveitar os benefícios. E Fibra Mais, pra família inteira jogar, trabalhar, maratonar. Quanto? Quer o melhor da TV e do streaming juntos? Com Claro.